Chegando já para o final do nosso curso, vamos sumariar as características principais do modo eu-tu e do modo eu-isso de sermos. O autor da tradução do eu-tu, que nos presenteou com essa belíssima dádiva do eu e tu em português, né, enfatiza a imediatez, a reciprocidade, a presença, a incoerência no espaço e no tempo, a fugacidade, a inobjetivação, como características principais do eu-tu na sua substancial introdução. Né? O eu-tu, a relação eu-tu, é uma relação imediata entre eu e tu. Né? Não interfere em meios, não interfere em jogos de conceitos. Né? E é uma relação que se dá no modo pré-reflexivo de ser, que não é dicotomia sujeito e objeto. Né? Então, é uma relação em que um tu provocativo provoca um eu, né? E o eu provoca o tu. Né? E nessa provocação recíproca é uma relação em que existe uma reciprocidade. De modo que a reciprocidade é um elemento fundamental da relação eu-tu. Né? A relação eu-tu é uma relação de presença. Né? A relação eu-isso, a gente pode dizer assim, é uma relação entre coisas, é uma relação entre entes, né? Entre ensas, né? Não é uma relação presente, é uma relação passada, né? A relação dos entes. Mas o eu-tu é uma relação na presença, em que a presença do eu como força, como possibilidade, né, interage com a presença do tu como força, como possibilidade. Então há uma presença recíproca de eu e tu. Então o eu e tu é um modo de relação que se dá na presença. Né? É uma relação incoerente no espaço e no tempo. Né? Na medida em que o espaço e o tempo sejam o espaço e o tempo coisificados, eu-isso, não é? Não há lugar para o eu-tu, porque o eu-tu tem uma temporalidade própria, tem um espaço próprio, né? De modo que ele não se adequa ao espaço e ao tempo coisificados. O espaço e o tempo do eu-tu são o espaço e o tempo dialógicos, são o espaço e o tempo ontológicos. Né? É uma relação fugaz, porque ela é eminentemente movimento, ela é eminentemente ação. Né? Enquanto movimento e ação, ela é eminentemente fugaz. Né? E ela é inobjetivável, né? Porque a relação eu-tu dá-se no modo de ser do jeito, ela é transitiva. Né? Então, como transitiva, ela não pode ser objetiva. Né? Então, a relação eu-tu não é uma relação objetiva, é uma relação transitiva. E o eu-tu não é passível de objetivação. Né? Ele é inobjetivo. Né? Essas características do eu-tu, né, ressaltadas pelo tradutor da edição brasileira do eu-tu, né, elas se inserem num contexto mais amplo. Né? Quer dizer, elas são assim porque existem outras características básicas do modo eu-isso, do modo eu-tu de sermos. Né? Então, essas características dizem respeito, em grande parte, ao caráter não reflexivo,
ao caráter pré-reflexivo da relação eu-tu e ao caráter pré-conceitual da relação eu-tu, né? O pré-reflexivo diz respeito ao modo de sermos que não é dicotomia sujeito e objeto, porque é uma interação de jetos, né? O eu como possibilidade e jeto, o tu como possibilidade e jeto, né? Quer dizer, uma possibilidade jetiva, transjetiva, no modo projeto de sermos, né? O que quer dizer que é uma relação pré-reflexiva, né? O reflexivo dá-se quando no modo coisa de sermos aparece o objeto e o subjeto, que por definição já estão fora da relação eu-tu, né? O objeto significa afastamento do jeto, né? Então o subjeto dobra-se sobre o objeto, né? E isso constitui a flexão. Como nada mais acontece no modo coisa de ser, a flexão do subjeto sobre o objeto vira reflexão, se constitui como reflexão. Então, o modo ente de sermos é especificamente reflexivo, né? O modo de sermos da explicação. O modo ontológico eu-tu de sermos é presente, é pré-reflexivo. É o modo de sermos jeto, é o modo de sermos da ação, né? Além disso, nós temos que considerar que o modo eu-tu de sermos é eminentemente desproposital, né? Então, na vivência do modo eu-tu de sermos não atuam o propósito consciente, na medida em que ele é a intencionalidade do desdobramento de possibilidades, né? Então, a intensidade do desdobramento de possibilidades é que vigora, não o propósito. O modo de sermos eu-tu é especificamente desproposital, né? O modo de sermos eu-tu é um modo de sermos da moção. É um modo de sermos em que, por ser possibilidade em movimento, ele é uma moção. E como moção, ele é emoção. Ele é o modo de sermos da emoção. Aspecto muito importante do modo eu-tu de sermos, porque só esse é o modo de sermos da emoção, né? E é o modo de sermos da motivação. É especificamente o modo de sermos motivacional, né? O modo de sermos eu-tu é não causal, né? As relações de causa e efeito não vigoram no modo de sermos eu-tu. E, portanto, o modo de sermos é não causal, ele se caracteriza pelo desdobramento de possibilidades e não pela linearidade das causas e dos efeitos. Ele é emergência criativa, gestáltica de possibilidades e não a linha de causas. A linha de causas não vigora no modo eu-tu de sermos, né? No modo eu-tu de sermos não vigora também a utilidade. Por não sermos um modo de ser do objeto, né? No modo eu-tu de sermos não vigora a utilidade. É um modo não útil de sermos, né? É um modo de sermos não pragmático, especificamente não pragmático. O modo de sermos eu-tu, gestaltificativo, poético, estético, é não pragmático.
né? Depois que ele passa, depois que ele vira um modo ente de sermos, ele pode se constituir como útil, mas a vivência de sua produção não é útil, não é pragmática, né? E especificamente o modo de sermos eu-tu é criativo, é poético, né? Isso quer dizer, em específico, que ele é gestáltico. É especificamente um modo gestáltico de sermos, formativo, criativo, né? Quer dizer, poético e estético, né?